Olá, amigas, amigos do Pântano Pop. Peço desculpa pelo vídeo improvisado, mas ele nasce de algo que aconteceu de forma abrupta, porque assim é a morte, essa coisa que nós não gostamos de falar, mas é absolutamente inevitável. Nesse último dia 26 de fevereiro, um dos maiores atores da sua geração no cinema dos Estados Unidos, no cinema mundial, Gene Hackman, foi encontrado com a sua esposa morto em sua casa, em circunstâncias estranhas, mas não é sobre isso que eu quero falar. Esse vídeo é um vídeo para eu, em particular, o Pântano Pop, se despedir do Gene Hackman da nossa maneira e prestar homenagem a esse ator gigante, que é uma grande referência para mim, é um herói para mim. Nós que temos falado tanto de heróis e até questionando essa ideia, mas o Gene Hackman era uma referência muito forte para mim como ator, e muito antes de eu ser ator, como alguém que gostava muito de assistir filmes. Eu quis ser ator desde os 10 anos de idade, quando eu assisti ao meu primeiro filme. Eu adorava os atores de ação. Meu favorito era o James Cagney. Foi assim que o Gene Hackman se definiu, ou definiu essa sua fome, vontade de atuar. E ele que também sempre disse, e principalmente no final da sua carreira disse: eu nunca gostei de lidar com fama, com imprensa, com os agentes, eu sempre só gostei de atuar. E ele realmente devia gostar muito, porque o que ele nos deu de grandes personagens e grandes atuações, Operação França, Bonnie e Clyde, Mississippi em Chamas, Os Excêntricos Tenenbaum, já um dos últimos filmes dele, Maré Vermelha, é muito filme. Os filmes do Superman, o Lex Luthor, Os Imperdoáveis, são apenas alguns dos filmes que ele fez, sempre com personagens fisicamente, visualmente fortes, durões, mas que nos olhares tinha uma humanidade, uma fragilidade, como naquela cena fantástica, incrível, I'm Building a House, que eu nunca vou conseguir fazer do mesmo jeito, em Os Imperdoáveis. Mas para falar de como ele chegou nesse lugar, eu acho que a maior homenagem que eu acredito que eu possa fazer do Gene Hackman é contar como ele se transformou em ator. A tenacidade, a persistência, a força de vontade, a recusa em deixar que os outros, que o julgamento alheio o desmotivasse. Gene Hackman resolveu se tornar ator já tarde, com 26 anos, em 1956. Ele foi estudar numa escola de teatro na Califórnia, o seu estado, e encontrou um outro ator, jovenzinho de 19 anos na época, um tal de Dustin Hoffman, e os dois ficaram muito amigos. E eles já eram muito diferentes nessa época, tão diferentes que os seus colegas de turma fizeram uma votação e Dustin Hoffman e Gene Hackman foram eleitos os dois atores com menor chance de darem certo. Gene Hackman, aliás, ele recebeu a nota mais baixa da história da escola. Era assim que viam o talento, ou a falta de talento para eles, do Gene Hackman. Disposto a mostrar que eles estavam errados, Gene Hackman, Dustin Hoffman e um outro ator aí, um tal de Robert Duvall, também californiano, se mudaram para Meca do teatro dos Estados Unidos, Nova York, dividiram apartamento, fizeram vários testes um atrás do outro, vida de ator, quem é ator sabe. Fizeram vários trabalhos que não tinham nada a ver com o ator para sobreviver, sempre persistindo, insistindo. E quando Dustin Hoffman
conseguiu o seu primeiro grande papel no cinema, aliás, o seu primeiro papel no cinema, no filme The Graduate, do grande cineasta Mike Nichols, A Primeira Noite de um Homem aqui no Brasil. O Gene Hackman parecia estar com sorte junto com um amigo, porque ele foi escalado também para o mesmo filme, no papel de Mr. Robinson. O Mr. Robinson, o marido da Mrs. Robinson, a mulher que seduz o personagem protagonista do Dustin Hoffman, a maravilhosa Anne Bancroft. Mas o Gene Hackman, com apenas 2 semanas de ensaio, foi demitido pelo Mike Nichols, que considerou que o Gene Hackman era muito jovem para o papel do Mr. Robinson. Mais uma vez, o Gene Hackman não desistiu e continuou insistindo, e logo em seguida ele conseguiu o seu primeiro papel importante no cinema. Um papel importante mesmo no filme Bonnie e Clyde, um filme que, juntamente com A Primeira Noite de um Homem, é considerado por muitos especialistas um dos filmes que inauguraram a chamada New Hollywood, essa nova era do cinema dos Estados Unidos. E pois não é que aquele ator que tinha sido votado ao lado do Dustin Hoffman como o com menor possibilidade de dar certo de toda a turma, que havia recebido a pior nota da história da sua escola de teatro, se transformou num ator indicado a um Oscar de coadjuvante no seu primeiro papel no cinema? Pois é. Poucos anos depois, no seu primeiro grande protagonista no cinema, The French Connection, Operação França aqui no Brasil, pois nesse primeiro grande protagonista, Gene Hackman não foi apenas um indicado para Oscar, não. Ele ganhou o Oscar de melhor ator principal fazendo esse filme. Pois então descobriram, não havia mais dúvida, de que aquele ator que tinha sido desencorajado por colegas, por professores, pelos primeiros produtores de elenco, aquele ator que não era bonito para os padrões de Hollywood, que estava muito mais para um Ernest Borgnine do que para um Gregory Peck, tinha vindo para ficar. Era um dos grandes, merecia estar entre os grandes, primeira prateleira do cinema dos Estados Unidos. E assim ele ficou pelas próximas décadas, até se aposentar em 2004. Então Gene Hackman, além de ser um ator gigantesco, ele deixa a lição de que a gente não deve ficar preocupado com o que os outros dizem de nós, com o julgamento que os outros fazem das nossas capacidades. Nós sabemos onde nós podemos chegar muitas vezes. E se nós realmente acreditamos e queremos aquilo, e isso não é papo de coach, isso é realidade que o Gene Hackman nos provou, a gente consegue. A gente tem que ouvir, é a nossa vontade, trabalhar e seguir, que a gente vai ser o melhor que a gente pode, independente dos outros acreditarem ou não. E depois, eles vão ter que calar a boquinha. Pois é. E esse grande ator e essa grande pessoa que nos deixou essa história fantástica de perseverança, de acreditar em si mais do que nos outros, de nunca deixar a opinião negativa sobre nós nos desmotivar, ele acaba de nos deixar. Já tinha se aposentado há 21 anos, o tempo passa rápido, fazia 21 anos que nós não víamos um filme com Gene Hackman novo. Mas como, pelo menos eu, estou sempre vendo filmes do Gene Hackman, recentemente, coincidência, eu revi uns 4. A gente acaba perdendo a noção do tempo. Mas é sempre duro a gente saber que ele não está mais no mesmo mundo que a gente. E a maravilha do cinema, pelo menos, que deixa de consolo, é que o Gene Hackman, com seus grandes personagens, as grandes vidas que ele criou nas telonas,
estão aí para a posteridade, para todos nós podermos ver quando nós quisermos. E queiramos ver muito Gene Hackman, mas tem muito Gene Hackman para a gente ver. Que ele esteja em um bom lugar com sua companheira. Valeu, galera.